Boa noite. Boa noite. Defesa de Lula pede anulação do processo em que ele é réu, acusado de tentar obstruir a Operação Lava Jato. Empresário José Carlos Bunlai perde direito à prisão domiciliar após 5 meses e volta para a cadeia em Curitiba. Procurador-Geral Rodrigo Janot aponta lentidão das ações no Supremo e critica atual modelo de foro privilegiado. 6 dias depois do impeachment, Dilma vai embora do Palácio da Alvorada. Ela terá 8 servidores públicos à disposição. Temer volta da China, reúne ministros e decide mandar a reforma da Previdência ao Congresso ainda neste mês. Greve de bancários afeta parcialmente as agências. Contas devem ser pagas dentro do prazo pelos meios alternativos. Bancários entram em greve em todo o país por melhores salários. Em São Paulo, a paralisação afeta as regiões de maior movimento. Dia 6, quarto dia útil do mês e na Avenida Paulista, todas as agências fechadas. O caixa eletrônico estava funcionando, mas a fila cresceu. Tem alguns caixas funcionando, mas na greve o pessoal que atende os caixas acho que também não trabalha. Então você fica na fila com 10, 20 pessoas. Pior para quem precisou de ajuda do gerente. Este homem foi embora sem conseguir resolver o problema no cartão. Na verdade estou limitado, né? Porque minha senha foi bloqueada e vim tentar acessar o caixa e não consegui aqui. Na região central, a situação foi parecida. As agências estavam com faixas que informavam sobre a paralisação. A greve é por tempo indeterminado. Os bancários não aceitaram a proposta de aumento com um índice menor que a inflação feita pela FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos. Colocaram uma proposta de reajuste que tem perda salarial, é 2,8% abaixo da inflação. E os bancários não vão aceitar. Veja, você tem os acordos fechados no primeiro semestre, 26% fecharam com aumento real nos salários. Um aumento real menor, mas fecharam com aumento real. O setor bancário continua sendo o setor mais lucrativo desse país e está querendo colocar um reajuste salarial com perda real para a categoria. Não conte com a greve para esticar prazo de pagamento. A paralisação não é motivo para atrasar a conta, até porque hoje dá para acessar banco por celular, internet, até em casas lotéricas e em supermercados. Agora, se o que você tem para resolver precisa ser dentro de uma agência, tente procurar alguma longe dos grandes centros. Aqui nessa rua, na Zona Norte de São Paulo, estão todas abertas. Percorremos vias como a Avenida General Ataliba Leonel, na região de Santana. As agências estavam abertas para alívio dos clientes. Entrei depois que tem na hora, né? No caixa? No caixa, né? Aberto normal, hein? Aberto normal. Eu faço a maioria das minhas transações, faz tudo por celular. Tranquilo, então? Tranquilo. Para mim, não atrapalha muito, não. A greve não afetou serviços de compensação bancária. Os depósitos podem ser feitos nos caixas eletrônicos. Também segue normal o pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. A dica para quem tem conta atrasada é procurar a empresa para negociar cálculo de multas e juros. Ministério Público Federal abre investigação para apurar acusações de violação de direitos humanos pelas polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro durante os protestos contra o presidente Temer. Um novo ato está previsto amanhã, aqui na capital paulista. Integrantes do Ministério Público Federal pretendem coletar, durante os protestos, imagens e relatos sobre a conduta da polícia. É para saber se ela atende aos parâmetros nacionais e internacionais de uso moderado e proporcional da força. A investigação foi aberta depois que o grupo Tortura Nunca Mais e o Sindicato dos Advogados de São Paulo encaminharam denúncia de abusos da polícia. E isso já deve acontecer no feriado de amanhã. Um novo protesto está marcado na Praça da Sé contra o governo Temer. No último domingo, a manifestação que partiu da Avenida Paulista seguiu pacífica até o Largo da Batata. Quando as pessoas já estavam indo embora, a polícia usou bombas de gás contra a multidão, alegando que manifestantes tentaram forçar a entrada da estação do metrô. As associações que representam profissionais e emissoras de rádio e TV, Abrage e Aberte, emitiram nota repudiando a violência, tanto da polícia quanto de manifestantes, contra jornalistas devidamente identificados. No comando da tropa, no domingo, estava o oficial da PM que se envolveu numa polêmica no Facebook.
O tenente-coronel Henrique Mota compartilhou uma publicação que reproduz 2 postagens da estudante ferida no olho quando participava de um protesto. No primeiro post de novembro, Débora Fabri, de 19 anos, se diz favorável a depredações em protestos políticos. No outro, na semana passada, logo depois de deixar o hospital, ela informa que perdeu a visão do olho esquerdo. A montagem destaca a frase: "Quem planta rabanete, colhe rabanete". Débora teve o olho perfurado. Ela relatou ter sido atingida por estilhaços de bomba lançada pela polícia. Ainda não é certo que Débora tenha ficado cega de um olho, mas, segundo o médico, as chances de ela recuperar a visão são pequenas. Depois da repercussão das críticas que entenderam a publicação do oficial da PM como um deboche, Henrique Mota substituiu a própria foto no perfil por uma frase que insiste que para uma boa colheita é melhor ser um bom plantador. Um dos comentários de apoio na página dele diz que a moça deu sorte porque ficou com um olho ainda. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública saiu em defesa do coronel, considerado isento e imparcial no trabalho. A Polícia Militar diz que respeita a liberdade de expressão e o direito de opinião desde que não configure crime, e que isso vale também para os integrantes da tropa. A nota emitida pela Secretaria de Estado ainda compara os policiais aos profissionais da imprensa. Diz que o fato de emitir opinião política não implica ações parciais, como no caso de jornalistas, que se manifestam em redes sociais, mas não deixam de exercer a função nos veículos de comunicação. Em nota, a gestão Alckmin afirma que o livre exercício dos direitos fundamentais sempre contou e contará com o apoio do governo do estado. Ainda de acordo com o texto do governo tucano, o Estado não convive com condutas que possam violar esses direitos, especialmente as que a legislação penal define como criminosas. O texto termina dizendo que o governo do Estado apoia todas as atribuições do Ministério Público Federal e mantém seus órgãos competentes à disposição. O presidente Michel Temer desembarcou hoje de manhã na base aérea de Brasília. Ele estava na China, onde participou do encontro de cúpula do G20, que reúne as 20 maiores economias do mundo. Da base aérea, Temer foi direto para o Palácio do Jaburu, onde mora. Ele e a família vão se mudar em breve para o Palácio da Alvorada. E Dilma Rousseff deixa o Palácio da Alvorada, em Brasília, e se muda para Porto Alegre. Dilma deixou a Alvorada no começo da tarde. Ela morava no palácio desde janeiro de 2011, quando assumiu o primeiro mandato. Ela foi condenada pelos senadores na semana passada, acusada de crimes de responsabilidade fiscal e perdeu o mandato. Ao deixar o palácio, cumprimentou os militantes que a esperavam do lado de fora. Dilma foi para Porto Alegre, onde moram a filha dela e os 2 netos, além do ex-marido, Carlos Araújo. Na sexta-feira, a jornalistas estrangeiros, Dilma disse que pode passar um tempo no Rio de Janeiro, onde mora a mãe dela, Dilma Jane. Hoje, os caminhões começaram a transportar a mudança da ex-presidente. O governo deve custear as despesas com a transferência do acervo de Dilma para a capital gaúcha. Como ex-presidente, ela não vai receber salário, mas, mesmo cassada, tem o direito de manter 8 servidores e 2 carros oficiais. Hoje, tem direito aos mesmos benefícios os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique e Lula. O empresário José Carlos Bunlai volta à prisão. Ele vai ficar no Complexo Médico Penal de Curitiba. Bunlai se apresentou à Polícia Federal no Paraná hoje de manhã. O empresário de 71 anos estava em prisão domiciliar havia 5 meses para tratar um câncer na bexiga, além de ter passado por uma cirurgia cardíaca. A defesa chegou a pedir a prorrogação do tratamento, mas o juiz Sérgio Moro negou e decretou a prisão preventiva dele. A volta do pecuarista à prisão já havia sido adiada 2 vezes por causa de complicações de saúde. Bunlai foi detido pela primeira vez no ano passado e chegou a ficar preso 4 meses. Ele é réu na Lava Jato sob suspeita de ter repassado dinheiro de um empréstimo fraudulento junto ao Banco Chaim ao PT e tentado obstruir a operação. Também é investigado por ter feito reformas no sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, que seria de Lula. Bunlai foi escoltado pelo agente da Polícia Federal, Newton Ishii, conhecido como japonês da Federal, que voltou a aparecer conduzindo presos da Lava Jato.
Condenado por facilitar a entrada de contrabando no Brasil, Ixi ficou 6 meses longe dos holofotes. Em junho, ele foi preso e hoje cumpre a pena em regime semiaberto. Ele trabalha na Polícia Federal com tornozeleira eletrônica. Força-tarefa da Operação Lava Jato é prorrogada por mais um ano. A prorrogação foi aprovada na reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Com isso, os trabalhos da Força-Tarefa da Lava Jato devem prosseguir pelo menos até o dia 8 de setembro de 2017. O Conselho do Ministério Público prorrogou ainda por mais um ano o funcionamento da Força-Tarefa montada no Rio, destinada a desdobramentos no setor elétrico. A Operação Lava Jato, considerada a maior investigação sobre corrupção no país, começou em março de 2014 e já foram deflagradas 33 fases. A Força-Tarefa começou investigando um esquema de lavagem de dinheiro num posto de gasolina em Brasília e chegou ao mundo político e empresarial. Entre os investigados estão empreiteiros, políticos com foro privilegiado e até o ex-presidente Lula. No Supremo Tribunal Federal, a presidente cassada Dilma Rousseff é alvo de inquérito acusada de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. Só no Supremo são 81 inquéritos que envolvem 364 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas. Até o momento, a Corte já homologou 41 delações premiadas. Ao todo, a Lava Jato contabiliza o retorno do exterior de 659 milhões de reais desviados. O Ministério Público Federal denunciou empresários por pagamento de propina de 10 milhões de reais ao presidente do PSDB. De acordo com o jornal, o Estado de São Paulo foram denunciados Ildefonso Colares Filho, ex-executivo do Grupo Queiroz Galvão, e Ayrton Medeiros, empresário ligado a Galvão Engenharia. Eles foram alvos da 33ª fase da Lava Jato, deflagrada em agosto. Segundo a Procuradoria da República, os dois empresários são acusados do crime de corrupção ativa por oferecer 10 milhões de reais em 2009 ao então presidente do PSDB, Sérgio Guerra, já falecido. Eles também teriam oferecido propina ao deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, para que a CPI da Petrobras, à época, não realizasse investigações sobre irregularidades na estatal. A construtora Queiroz Galvão disse ao Estadão que está cooperando com as autoridades. A reportagem não trouxe o posicionamento do PSDB, do PP e nem da Galvão Engenharia. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a situação da Lava Jato no Supremo. Há na praça 2 operações Lava Jato. Uma rápida, em Curitiba, e outra lenta, muito lenta, em Brasília. O crime é sempre o mesmo, assalto aos cofres públicos. A diferença é que os suspeitos de Brasília dispõem de mandato e do famigerado foro privilegiado. Eles só podem ser processados e julgados no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reconheceu o óbvio. Esses processos que correm em Brasília, no Supremo, eles tramitam de forma muito mais lenta do que seria desejável. Muitas vezes uma autoridade enxerga o óbvio, tropeça no óbvio, mas não se dá conta de que o óbvio reclama providências. Rodrigo Janot se limitou a justificar a lentidão do Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral disse que o tribunal foi feito para julgar recursos, não para formar processos. Os ministros do Supremo se fingem de mortos e a coisa vai ficando por isso mesmo. O problema é que a Lava Jato de Curitiba constrange a Lava Jato de Brasília pelo contraste. O juiz Sérgio Moro já produziu 106 sentenças condenatórias. Juntas, elas somam 1.148 anos, 11 meses e 11 dias de cadeia. Os processos envolvem pedidos de ressarcimento de 38 bilhões de reais. Em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, há 14 denúncias envolvendo 45 acusados. Dessas denúncias, apenas 3 se converteram em ações penais, 2 delas envolvendo o deputado Eduardo Cunha. Condenações não há nenhuma, 0. Admita-se que um tribunal como o Supremo, com vários ministros, será sempre mais lento do que um juiz que está decidindo sozinho na sua vara. Mas tudo na vida, como sabemos, tem limite, inclusive a paciência da plateia. Boa noite.
Operação Greenfield, que investiga os 4 maiores fundos de pensão do país, pode chegar a outros setores da economia e até em políticos. A informação foi publicada hoje no jornal Folha de São Paulo. A operação, que começou ontem, tem como foco os fundos FUNCEF, dos funcionários da Caixa Econômica Federal, Petros, da Petrobras, Previ, do Banco do Brasil e Postales, dos Correios. Até agora, a Justiça Federal de Brasília já bloqueou 8 bilhões de reais, que é a estimativa do rombo que teria sido provocado pelo esquema. Ontem, a operação prendeu 5 gestores e ex-gestores dessas entidades. Na primeira etapa, segundo os investigadores, a operação pode causar estragos no setor elétrico, com foco na construção de usinas hidrelétricas como Belo Monte e na estruturação da Sete Brasil. E no sistema financeiro, que deve mirar nos agentes de bancos de investimentos que montavam as operações para beneficiar empresas com recursos dos fundos. No decorrer da investigação, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal devem apurar ligações do esquema com os políticos responsáveis por essas indicações de diretores nessas entidades. No período investigado, os fundos sofriam forte influência política. O Postales tinha diretores indicados pelo PMDB. Petros, pelo PT, PP e PMDB. O Previ era um fundo ligado a petistas, mas também era foco de interesses do PMDB. E o FUNCEF tinha diretores com ligações com o PT. Segundo a revista Veja, o senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, já é investigado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, no esquema de corrupção dos fundos de pensão. O objetivo é apurar se o ex-ministro teve ingerência num investimento feito pelo Petros num fundo estruturado pelo banco falido BVA. A investigação tem como base a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Lobão nega as acusações. A polícia pediu prisão preventiva da jornalista que acusou de estupro o deputado federal Marco Feliciano, do PSC. O inquérito se refere a crimes cometidos contra o assessor dele. As informações são do site G1. Agora cabe à Justiça decretar ou não a prisão de Patrícia Leles, que também é estudante de Direito. Após denunciar Feliciano por estupro, ela acusou o assessor do deputado, Thalma Bauer, de sequestro e cárcere privado para tentar silenciá-la. Ele chegou a ser detido e foi liberado após negar as acusações. No mês passado, a revista Veja revelou um vídeo no qual Patrícia aparece negociando com Bauer seu silêncio por R$50 mil. A polícia, então, abriu um inquérito para investigar a jornalista. A investigação foi concluída na sexta-feira passada, mas só hoje o conteúdo foi divulgado. Além do pedido de prisão preventiva, Patrícia foi indiciada formalmente por mentir à polícia e extorquir dinheiro de Thalma Bauer. Segundo o G1, a defesa da jornalista confirmou essas informações, mas disse que ela ainda não vai se pronunciar. Ela sempre negou que tenha mentido. A denúncia de estupro de Patrícia contra Feliciano continua sendo investigada, mas como o deputado tem foro privilegiado, está sob os cuidados da Polícia do Distrito Federal. Depois das fortes chuvas na madrugada, o tempo ficou fechado o dia todo hoje aqui na capital paulista e apesar da nebulosidade, agora à noite, só a expectativa de chuviscos. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã no feriado com Mariana Armentano. Nesse feriado, devido ao ar polar presente no sul do país, há possibilidade de neve ou chuva congelada nas serras gaúcha e catarinense. Também vai fazer frio em toda a região sul e deve gear em grande parte de Santa Catarina, sul do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. E essa massa de ar polar consegue influenciar o tempo também lá no norte do Brasil, onde faz friozinho nessa madrugada. O dia de sol, calor e tempo firme mesmo só está previsto na região nordeste. Nessa área verde, entre o Rio de Janeiro, passando pelo interior de Minas, Goiás, até o Amazonas, o dia será abafado com chuvas pontuais. A máxima não passa dos 15 graus em Porto Alegre, dos 17 em Curitiba e dos 23 graus em Campo Grande. No Rio de Janeiro, máxima em torno dos 27 graus, em Brasília 31 e em Salvador 28 graus. Aqui em São Paulo, o tempo volta a ficar firme amanhã, mas as temperaturas ainda permanecem amenas. Em Presidente Prudente, teremos mínima de 8 e máxima em torno dos 22 graus.
Em São José do Rio Preto, mais ao norte paulista, mínima de 13 e máxima na casa dos 24. E na faixa leste, não vai fazer mais que 20 graus lá na cidade de Sorocaba. Aqui na Grande São Paulo, o dia começa com névoa e muitas nuvens. Mas ao longo da manhã o sol aparece, mas as temperaturas ainda vão ficar amenas. Amanhã à tarde a máxima chega aos 24 graus, mas é à noite que a temperatura cai, ficando em torno dos 13 graus. Na quinta-feira de manhãzinha faz só 9 graus e apesar das nuvens não chove e a máxima vai aos 24 graus durante o dia. E na sexta-feira pode garoar à noitinha e teremos mínima de 12 e máxima prevista na casa dos 21 graus. A defesa do ex-presidente Lula pede à Justiça Federal, em Brasília, a anulação de ação em que ele responde como réu por suspeita de obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Os advogados de Lula apontam supostas fragilidades na acusação e questionam a validade da delação do ex-senador Delcídio do Amaral, que acusa Lula de ser o mentor de uma ação para comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A defesa de Lula diz que a denúncia é vaga e lacônica, sem descrição efetiva da conduta do ex-presidente no caso. Salienta também que Lula não pode ser acusado só com base em fatos narrados por Delcídio. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, afirmou hoje que a votação do parecer que recomenda a cassação de Eduardo Cunha só será iniciada com a presença de, no mínimo, 420 parlamentares em plenário. A votação que vai decidir sobre a cassação do mandato de Cunha está agendada para a próxima segunda-feira, dia 12. O parecer do Conselho de Ética, que pede a perda de mandato do PMDBista, o acusa de quebra de decoro parlamentar sob o argumento de que ele mentiu à CPI da Petrobras sobre a existência de contas no exterior. São necessários 257 votos a favor da cassação para que Cunha perca de fato o mandato. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Hoje, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, despachou um recurso apresentado pelo advogado da Dilma, José Eduardo Martins Cardoso, pedindo a anulação do encaminhamento da votação do impeachment da Câmara para o Senado, alegando que Eduardo Cunha promoveu vários vícios durante o processo. O Janot, que é um profissional da acusação, mandou o despacho para os 11 juízes do Supremo, negando completamente qualquer razão ao recurso. Com isso, se pode dizer que não houve um golpe. O Procurador-Geral da República, o acusador, dizendo que o processo estava normal. Agora, a essas alturas do campeonato, esse processo é de maio, não sei se adiantará alguma coisa, porque, como disse muito bem o Wellington Moreira Franco, um dos homens de confiança do Temer, eles marcaram bobeira, ou seja, o governo que sucedeu a Dilma, depois do impeachment, o Temer e os seus companheiros, marcaram bobeira porque deixaram prosperar no Brasil e no mundo essa tese estapafúrdia do golpe, que agora vai ser difícil de deter porque eles não tomaram nenhuma providência. Essa história, quer dizer, a vitória da versão sobre o fato, me lembra uma clássica piada da política mineira entre o José Maria Alckmin e o Gustavo Campanema. Um disse para o outro: olha, andam dizendo por aí que você criou a frase segundo a qual, em política, a versão prevalece sobre o fato. E o outro respondeu: e daí? A versão prevalece sobre o fato. É o que acontece nesse discurso, nessa farsa do golpe que não houve. A Dilma e os seus vassalos, seus asseclas, seus seguidores, conseguiram implantar no mundo a ideia de que está vendo aqui algo parecido com 64, imagina. Como as pessoas não viveram em 64, não sabem o que é um golpe militar, passaram a acreditar porque o Temer sequer apresentou à nação um discurso factual, verossímil, certo, com fatos, ficando apenas em generalidades, né? Isso, pode crer, é pior do que comprar sapato na China, sendo os calçadistas chineses os algozes dos brasileiros. Bom, eu volto aqui terça-feira que vem, direto ao assunto. Em té.
O governo Temer vai mandar a proposta de reforma da Previdência ao Congresso ainda neste mês. A informação foi confirmada pelo ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, que faz a articulação entre o Palácio do Planalto e os parlamentares. O texto prevê o estabelecimento da idade mínima de 65 anos para aposentadoria. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Gedel afirmou que o governo não vai mais postergar a discussão do texto, que deve provocar polêmica, para depois das eleições. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, já reconheceu que parte da base aliada tem uma posição diferente da do governo em relação ao assunto. Afastado da direção artística do Teatro Municipal por suspeita de corrupção, o maestro John Nashlin diz que é vítima de um complô político e afirma que vai recorrer da decisão. Os vereadores que participam da Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara buscam agora provas que liguem o maestro John Nashlin ao esquema que desviou pelo menos 18 milhões de reais do Teatro Municipal de São Paulo. São várias linhas de investigação. Muitas linhas a gente está construindo o fechamento desse quebra-cabeça. Outros, nós temos documentos, como, por exemplo, se você observar, a questão daquelas fitas fornecidas pela empresa Olhar Imaginário, aonde foi pago R$540 mil por um serviço de produção de vídeos que nunca foram vinculados. O maestro, agora afastado, insiste que não há provas contra ele, embora ele tenha sido acusado de fazer contratos superfaturados com artistas, isso em delações premiadas de ex-diretores que também trabalhavam no Teatro Municipal. Em nota, John Nashlin diz que foi traído, que é vítima de um complô político e que vai tomar as providências legais para recuperar o contrato como diretor artístico com a prefeitura no valor de R$150 mil por mês. A prefeitura, em nota, disse que o afastamento do maestro não se dá em razão do fim das investigações, porque elas ainda estão em curso, e reconhece que o trabalho desenvolvido pelo maestro nos últimos 3 anos tem excelência artística internacional. O ex-diretor da Fundação Teatro Municipal, José Luiz Herência, réu confesso no esquema de corrupção, acusou o maestro de ser o responsável por promover os desvios. A CPI, que terá nova sessão na semana que vem, deve ter o prazo prorrogado por 120 dias. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise sobre o futuro do PT após o impeachment. Entrevista o deputado federal do PT, Carlos Zaratini, que atualmente está no 3º mandato. Zaratini é petista histórico e, atualmente, é vice-líder da minoria da Câmara Federal. Obrigada por estar conosco, deputado. O impeachment da presidente Dilma tirou o PT do poder, interrompeu um ciclo de poder que foi conquistado a duras penas. Eu quero conversar com o senhor com um olhar para o futuro que o partido tem agora, nesse momento que é difícil, de imagem abalada, resultados da Lava Jato e essa perda do mandato de Dilma pelo impeachment. E quero ouvi-lo sobre a reflexão no partido. Qual é a palavra de ordem para o resgate da força política abalada? Boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos os ouvintes. De fato, nós estamos vivendo uma nova fase da política nacional, né, onde o grupo que tomou conta do poder pretende fazer uma série de grandes reformas no país que praticamente jogam por terra aquilo que foi conquistado ao longo não só dos últimos 13 anos, mas ao longo de 4 ou 5 décadas. O PT tem uma decisão que é lutar firmemente contra essa supressão de direitos e contra a entrega das riquezas nacionais, como agora a votação da retirada da Petrobras como operadora única do pré-sal e a abertura para as multinacionais. Quer dizer, o PT assume formalmente o papel de oposição ao governo Michel Temer. Sem sombra de dúvida, nós somos oposição. Não existe da parte do PT nenhuma disposição de aceitar esse tipo de política. Ao mesmo tempo, nós vamos abrir um período de avaliação também sobre os nossos 13 anos de governo, sobre a atuação do PT. Queremos fazer um balanço, ponderar os nossos acertos, mas também os nossos erros. E queremos também discutir um caminho para o Brasil sair da crise
como sair da crise sem colocar em risco essas conquistas e sem colocar em risco a nossa estratégia de desenvolvimento que levou o Brasil até um ponto muito bom de desenvolvimento no palco de todas as nações. Deputado Carlos Zaratini, nessa reflexão de erros e acertos, o PT assume parte da responsabilidade pelo que aconteceu com Dilma Rousseff? Evidentemente, o PT, a Dilma era uma candidata escolhida pelo partido, realizou o primeiro governo, foi ao segundo governo, né, foi reeleita com 54 milhões de votos, com apoio integral do PT. Então, evidentemente que era um governo que nós tínhamos responsabilidade. E vários ministros estiveram num papel central, ministros que participam do nosso partido. Portanto, o PT vai fazer essa avaliação também, né? Aqui nós não vamos tratar aqui dizer que foram erros da Dilma. Foram erros de um governo do qual o PT era a força principal e houve sim erros que levaram ao isolamento do governo e, consequentemente, à sua derrubada através de um processo que nós chamamos de golpe parlamentar. Bom, eu conversei com alguns petistas que têm história também no partido e da mesma forma que busquei a informação, né, em outros estados, como é que no PT as pessoas estão se posicionando. Não há um grande consenso sobre como agir, mas chamou a minha atenção a posição do ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Ele já havia dado há muito tempo passado aquela ideia da refundação do PT. Mas agora, nesse momento, o que chama a minha atenção foi o fato dele afirmar que é importante que o PT tenha uma retirada organizada para reorganizar as suas forças e voltar a campo com uma posição muito bem definida de como agir. Ele fala até na troca de comando do partido, na abertura para novas lideranças assumirem esse comando, para arear o ambiente com novas ideias, com novos olhares para tudo o que está acontecendo. E isso sim seria a promoção de uma renovação programática a médio e longo prazo. O senhor concorda com essa ideia, que a mexida tem que ser mesmo profunda? É evidente, nós temos que fazer uma avaliação e uma renovação, né? Nós temos aí uma necessidade de que uma nova direção assuma por um processo de renovação que incorpore. Por exemplo, nós vimos aí a mobilização nesse final de semana, no domingo, de cerca de 100 mil pessoas, a grande maioria jovens, né? Jovens que têm uma perspectiva muito parecida com a nossa, que têm uma visão de mundo, de mudanças muito parecida com a nossa, mas que não estão participando do nosso partido. Então, o PT precisa se abrir para essa juventude e possibilitar, inclusive, que ela assuma cada vez mais a direção. Nós não somos eternos, né? Nós somos seres humanos que envelhecemos e é necessário que a juventude sempre ocupe um papel de destaque. E o PT sempre procurou e vai continuar procurando participação da juventude no nosso partido. Zaratini, nessas manifestações, pegando esse gancho que você nos oferece, chama a atenção que o foco não era apenas o fora Temer ou a inconformação pelo impeachment da Dilma, mas a convocação para direta já, o pedido direta já. O PT, anteriormente, em reunião da executiva, havia se recusado a aceitar a ideia da então presidente Dilma, afastada, de que se ela voltasse ao poder, ela convocaria um plebiscito para o povo decidir se queria antecipação da eleição presidencial. Isso até causou ali uma perplexidade para a própria Dilma. Mas agora empunhar a bandeira de direta já, quando grande maioria dos juristas reitera que isso atinge a Constituição, que o previsto na Constituição não é essa convocação de eleição, uma vez que Michel Temer, Dilma tinha o direito adquirido, sim, mas Temer foi eleito com ela foi impedida por aquele processo, Temer assumiu porque era o vice, para que haja uma
convocação de eleição ou de antecipação, seria necessário ou que houvesse vacância no poder, ou ele renunciar ou morrer. Veja bem, acontecer alguma coisa que houvesse vacância no poder. Na Argentina, no final... O PT vai agir contra a lei? Não, o PT não vai agir contra a lei, mas o PT vai colocar uma bandeira, que é a das diretas já, que é uma necessidade do país. Qualquer pesquisa aponta que a ampla maioria dos brasileiros querem eleições diretas. Não querem o governo Temer. Querem um governo que discuta antes, numa campanha eleitoral, o que pretende fazer. O que o Temer está propondo para o país nunca foi proposto nem pelo Aécio Neves. Então, é uma proposta que nunca apareceu numa disputa eleitoral. Portanto, é um governo que não tem legitimidade para fazer essas reformas. Então, a população está percebendo isso, está dizendo em todas as pesquisas que quer eleições diretas. Mas direta já quando? Direta já, certo? Então, tem que ser até 31 de dezembro, porque depois a lei prevê que aí não é mais um apelo popular, mas é decisão do Congresso. É decisão do Congresso. A partir do ano que vem. Você acha que se o governo Temer não conseguir se colocar, não conseguir legitimidade e caso inclusive o TSE cancele, anule as eleições, a população brasileira vai aceitar um governo eleito pela Câmara dos Deputados? Eu acho que não vai aceitar, acho que nós vamos continuar em crise. Eu disse aqui, inclusive no seu programa meses atrás, eu falei, a crise não é a Dilma, não é o governo Dilma, a crise vai começar com a saída do governo Dilma. E de fato nós vamos enfrentar uma situação de crise ainda maior, porque as políticas que Henrique Meirelles propõe na economia vão levar o país a aprofundar a recessão e a miséria. Vou dar um dado para você, o chamado Operação Pente Fino, para retirar pessoas que não estariam corretamente colocadas com auxílio doença e aposentadoria por invalidez, numa experiência piloto feita em Jundiaí, foram cortados 50% dos benefícios. 50%. Então você imagina colocar milhares de pessoas que hoje recebem o auxílio de um salário mínimo na mais absoluta miséria. Porque essas pessoas não vão conseguir voltar a trabalhar. O senhor usou o verbo imaginação. Não, é uma hipótese. Está acontecendo. Está imaginando a hipótese de haver aí cortes de direitos, de projetos de reformas que atinjam. É uma hipótese. Nós vamos precisar ver se vai acontecer. E se não acontecer, o orçamento proposto por esse governo para o ano que vem retira recursos dos programas sociais. Ou seja, nós vamos ter menos recursos para os programas sociais e mais recursos para atividades, principalmente o pagamento de juros da dívida. Então, evidentemente, isso vai levar o país a uma crise mais profunda e que o povo vai se demonstrar sua insatisfação. Então, evidentemente que a palavra direta já, a palavra de ordem direta já, ela coloca uma perspectiva para a população. Novas eleições para ter um governo com legitimidade para tirar o Brasil da crise. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir, a Polícia Federal lança em São Paulo uma nova fase da Operação Hashtag contra o terrorismo. Atenção, grande aniversário Veste Casa. Vários produtos, preço de fábrica. Manta estampada casal por apenas R$ 29,99. Preço imbatível. Manta casal só R$ 29,99 cada. Toalha de banho Veste Casa por apenas R$ 9,99. Preço imbatível. R$ 9,99 cada. Colcha Boltis a partir de R$ 29,99. Preço imbatível. R$ 29,99 cada. É amanhã na Veste Casa. Eu sou Ana Lazarim e tenho uma atuação social no sítio de Araguá, onde criei um movimento de moradia e quero trabalhar para trazer saúde, cultura, lazer para a região. Ana Lazarim, vote 45025. Eleitor, chegou a hora de mudar, fiscalizar e corrigir. Juntos somos muito mais fortes. Vote com consciência. Vote 45333. Coronel Gervásio. Acelera São Paulo. Eu assisto Gazeta Esportiva de segunda a sexta, às 6 da tarde. Que era bom, tá ficando muito melhor. Agora todos os céus têm também universidade gratuita, a Unicel. Os jovens da periferia já podem frequentar a escola e a universidade na mesma região onde moram. 15 dos céus já tem sala de cinema pública. E todos os céus, você sabe,
tem uma programação cultural incrível. Qualidade de vida para todo mundo, para todos os bairros. Educação de qualidade para todos. É diferente, é Haddad. Saúde é um problema difícil, mas eu já fui prefeita e sei. Não existe solução fácil para problema difícil. Por isso eu quero começar do começo, concluindo as obras de UPAs e UBSs que estão paradas. Mas principalmente abastecendo a rede com remédios e contratando 2.000 novos médicos já no primeiro ano de governo. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance e garanto, eu não vou descansar enquanto houver gente esperando tanto tempo por remédio ou por consulta. Esther Rocha comenta as novidades do mundo dos famosos, hoje, no Todo Seu. Trabalho há mais de 30 anos na área da beleza. Tenho projetos para os profissionais da nossa categoria e para toda a cidade. São Paulo tem um caminho. Marinho, 55888. Contra os maus tratos e o abandono de animais, Miriam de Souza, 55066. Sou ativista da causa animal e conto com você. Nessa eleição, vote em quem tem coragem para mudar. Vote nos vereadores da coligação PMDB-PSD. Vote 15. No Todo Seu de hoje eu recebo o cantor Júnior Meirelles para o musical de primeira. Para mudar a saúde da nossa cidade, vamos trabalhar em parceria com o governo do estado. As UBSs, AMAs, AMES e hospitais vão funcionar de forma integrada. Ao invés de inventar um novo cartão, você vai usar o cartão do SUS, que você já conhece. Você vai poder usar também um aplicativo para o seu celular. O médico, seja da UBS, da AMA ou do hospital, terá acesso ao seu prontuário completo e na hora. Com parceria e tecnologia, dá para mudar a saúde de São Paulo e mudar para muito melhor. Eu assisto Mulheres, segunda a sexta às 14h. Quem tem que decidir se uma criança vai ser aprovada, reprovada ou vai fazer recuperação é o professor. Você ouviu dizer que a prefeitura acabou com a aprovação automática? Com certeza, é muito ruim a pessoa passar de ano sem saber ler ou escrever ou não ser aprovado em várias matérias e passar só por passar. Por isso acabamos com a aprovação automática, porque o que está em jogo é o futuro da criança e o seu direito de aprender de verdade. Educação de qualidade para todos. É Haddad. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A operação Hashtag, que investiga a ligação de brasileiros com o Estado Islâmico, cumpriu hoje 2 mandados de condução coercitiva e 2 de busca e apreensão. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, um rapaz de 18 anos, morador de Franca, prestou esclarecimento à Polícia Federal. O rapaz teria feito contato com pessoas que foram detidas na Hashtag. Ele teve o celular e o computador apreendidos. A operação Hashtag foi deflagrada em agosto. 12 pessoas estão presas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mensagens de texto apreendidos pela polícia nos celulares dos investigados revelam que o grupo tinha a intenção de promover atentados terroristas no Brasil durante as Olimpíadas do Rio. Há 9 semanas das eleições presidenciais americanas, uma pesquisa da rede CNN mostra que Donald Trump e Hillary Clinton estão praticamente empatados. Mostra o candidato republicano Donald Trump com 45% das preferências contra 43% da democrata Hillary Clinton. A margem de erro é de 3,5 pontos. Há um mês, Hillary tinha 8 pontos de vantagem. De acordo com a sondagem, Hillary tem mais apoio das mulheres e dos eleitores mais jovens. Metade dos eleitores consultados considera Donald Trump mais honesto e digno de confiança. Hillary Clinton é vista como mais capacitada e com melhor temperamento para ser presidente. A pesquisa foi feita entre os dias 1 e 4 de setembro com 1.001 eleitores. Presidente das Filipinas diz que lamenta que as declarações dele tenham causado polêmica. Rodrigo Duterte xingou a mãe de Barack Obama e o presidente americano cancelou o encontro que os dois teriam no Laos.
Rodrigo Duterte falava para jornalistas. Um deles perguntou o que ele diria a Barack Obama caso fosse questionado sobre as mortes extrajudiciais de mais de 2.000 traficantes e viciados em drogas. Duterte insultou Obama e disse que iria xingar o presidente americano na cúpula do Sudeste Asiático. Os Estados Unidos cancelaram a reunião que estava agendada entre os dois presidentes. Obama disse que Duterte é um cara pitoresco. Já em Vientiane, a capital do Laos, a assessoria do governo filipino disse que Duterte lamenta que as declarações tenham sido interpretadas como um ataque pessoal contra o presidente dos Estados Unidos. O presidente filipino é conhecido por usar palavras de baixo calão com frequência. Nem a mãe do Papa escapou de um xingamento por causa do engarrafamento na visita de Francisco ao país. E 2 dias depois das eleições em Hong Kong, a China ameaça os novos deputados a não fazerem campanha pela ruptura com Pequim. 6 jovens defensores da independência conquistaram cadeiras no parlamento. A oposição pró-democracia também manteve 1/3 dos 70 assentos e continua com poder de veto a leis. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vocês podem me perguntar a razão que leva a imensa e poderosa China, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a se preocupar com a indefesa Hong Kong, uma península desse tamanhozinho, com apenas 7 milhões de pessoas. Pois se preocupa, e muito. Hong Kong é uma região chinesa. A história é antiga. O pequeno território foi tomado pelos ingleses em 1841 e devolvido há apenas 19 anos. O acordo de devolução diz que Hong Kong teria seu próprio sistema político e econômico por mais 50 anos. É um país autônomo, mas que depende de Pequim para a diplomacia e para a defesa militar. O governo de Pequim nunca permitiu a ideia de independência de Hong Kong. E é justamente essa a tendência indicada pelas eleições legislativas de domingo. No pequeno parlamento de 70 cadeiras, os partidários de uma independência, mesmo uma independência light, conseguiram 30 cadeiras, 3 a mais do que na eleição anterior. Entre os eleitos estão alguns dos líderes daquele movimento que há 2 anos ocupou por semanas seguidas as ruas do centro financeiro de Hong Kong. Foi uma fantástica manifestação de protesto contra a ditadura chinesa. A eleição de domingo demonstrou que existe agora mais gente que defende a democracia. Mas vejam bem, esse grupo não é politicamente apoiado por nenhuma potência estrangeira. Estados Unidos, Rússia e União Europeia não entram na briga. E a razão é simples. A comunidade internacional não quer uma China fragmentada, despedaçada em países menores, brigando entre eles. Se a moda pega, também viram independentes o Tibete, aquele do Dalai Lama, as províncias de maioria muçulmana e até a pequena Taiwan, que nunca deixou de ser parte da China, por mais que não obedeça a Pequim desde 1949. Tudo isso para dizer que os norte-americanos e os europeus não querem saber de uma China aos pedaços. Os chineses de Hong Kong herdaram dos britânicos uma democracia e uma ideia de democracia que sofre ameaça. Mas hoje, essa minoria de chineses paga o preço da geopolítica internacional. É assim que o mundo gira. Boa noite. Você vai ver a seguir as eliminatórias para a Copa do Mundo. Seleção joga contra a Colômbia e precisa vencer. Quando penso em superação, lembro dos brasileiros, do esforço que a gente dá para vencer na vida. No atletismo, entendi que sou merecedora de conquistar o que persigo. Os desafios se tornam mais fáceis quando lembro que não estou só, que a cada passada que dou, milhões de brasileiros dão outra. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Sou Juliana Cardoso na luta de todas as horas. Queremos continuar o mandato junto com os movimentos populares. Sonho, resistência e luta. Mulheres na política. Vote Juliana Cardoso 13222. E, fora Temer, bora lá! A educação é o melhor caminho para as mudanças. Temos que garantir os direitos dos professores da rede direta e indireta, com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Senival Moura, 13800, Haddad 13. Juntos somos fortes. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência.
Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Faltam médicos nos postos de saúde da Prefeitura. Por isso, vamos lançar uma ação emergencial para contratar 800 novos médicos, atraindo jovens médicos formados no interior do estado para atuarem nos bairros mais carentes da cidade. Com salário reforçado, auxílio moradia, auxílio transporte e vantagens na hora de disputar cursos de extensão nas universidades paulistas. Falta de médicos só se resolve de um jeito: contratando médicos. Bom te ver no Mesa Redonda. A Marta sempre esteve do lado do povo, desde quando ela foi prefeita. Tá aí, o céu, o bilhete, as creches, é humilde demais. Ela chega, abraça, beija, toma água, come cachorro quente com você, ela senta, come, conversa. Então é de uma pessoa dessa que a gente precisa. Que lembra do povo, que lembra do pobre, que lembra do trabalhador, que lembra da comunidade. O povo gosta muito dela e sabe que ela é capaz de fazer o que ela promete. Eu assisto A Máquina, toda terça, 11h30 da noite. Você sabia que a maioria dos hospitais públicos na cidade precisa de mais recursos para custeio? É assim que trabalho, enviando recursos para que esses hospitais funcionem. Você sabe quem faz a diferença. A política brasileira exige pessoas sérias com uma história de respeito a Deus e pelo fortalecimento da família. Na Câmara Municipal aprovamos importantes projetos para a cidade. Peço o seu voto para continuar nessa missão. Sandra Tadeu, 25 mil. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. Com o olhar do Deus Dete, vamos fazer a saúde funcionar. Com o olhar da Nath, vamos levar oportunidades para todos os bairros. Com o olhar da Ana, vamos aumentar a segurança. Com o olhar do Vinícius, vamos investir na educação. Com o olhar do William, vamos criar oportunidades de emprego. É assim que vamos governar São Paulo, com o olhar e o sentimento de quem usa o serviço público. Bom te ver no Mulheres. Amigo, sabe onde eu encontro gente bem feliz com o prefeito? Lá na propaganda do PT. E praça com Wi-Fi funcionando? Propaganda do PT. E escola com bastante computador? Propaganda do PT. Você não fala outra coisa? Ó, cuidado com o radar, hein? Na propaganda do PT, tudo funciona. Mas você não vive na propaganda do PT, não é? Vamos agora às notícias do esporte com Luciana Magalhães e Celso Cardoso. Seleção volta a campo hoje pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. É o segundo jogo sob o comando de Tite. Celso Cardoso. Pois é, Luciana, e depois da fantástica estreia contra o Equador em Quito, não falta otimismo aos brasileiros. O jogo é contra a Colômbia daqui a pouquinho, às 9h45 da noite, na Arena na Amazônia, em Manaus. O retrospecto diante dos colombianos é dos melhores. Ao longo da história foram realizados 27 jogos e apenas 3 derrotas aconteceram. E detalhe, nenhuma delas no Brasil. Sim, é o mesmo time. Tite mal chegou e já conseguiu algo inédito nessas eliminatórias: repetir a escalação da equipe em 2 jogos seguidos. Sendo assim, o time que entra em campo logo mais contra a Colômbia na Arena Amazônia será formado por Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo na defesa, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto no meio-campo e William, Neymar e Gabriel Jesus mais à frente. Tudo para que o desempenho da seleção seja parecido com o da vitória sobre o Equador. A gente fala em jogar bem, a gente fala em repetir padrão, a gente fala que quer repetir um jogo igual ou melhor que o jogo do Equador. Circunstâncias diferentes, equipes com características diferentes, mas avaliando sempre processo, desempenho para depois ter resultado. Por quê? Porque resultado mais desempenho gera confiança.
Uma vitória brasileira hoje, combinada com outros resultados da rodada, pode até significar a liderança das eliminatórias, já que o Brasil está a apenas 2 pontos da líder Argentina. Porém, a situação atual da seleção, na 5ª posição, não deixa ninguém do elenco transparecer soberba. Daniel Alves foi categórico e não fugiu da responsabilidade dessa partida. Eu acredito que na vida você tem 2 caminhos, ou consegue resultado ou dá desculpa. Então, que isso não seja o nosso caminho, que o nosso caminho seja de fazer uma grande apresentação. Você acha que vai ser uma boa apresentação? É profundo isso que ele falou, né? Ou ganha o jogo ou dá desculpa, né? Nossa. Não é sempre assim. Às vezes você até joga bem, mas por circunstâncias perde uma partida. Mas é uma seleção diferente com o Tite, sim, surpreendentemente. Mas isso não traz grandes ilusões. A Colômbia tem um bom time, está melhor qualificada nas eliminatórias, inclusive. O Brasil conseguiu uma surpreendente vitória em Quito, no Equador. Nem o mais pacheco dos torcedores, nem o mais fanático torcedor do Brasil imaginaria uma vitória por 3-0 em Quito. Aconteceu, mas o Brasil ainda é um time em formação e a Colômbia já é um time pronto. Você lembrava aqui, exatamente, Ramos Rodrigues, que é o melhor jogador. Perdeu pênalti, é verdade, na última partida, mas fez gol. Então é uma Colômbia muito forte, vamos ter calma. Muito bem, e hoje tem seleção em campo e amanhã Campeonato Brasileiro. E com direito a Clássico Paulista. Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque. Em casa, o líder do Brasileirão quer aproveitar a chance para ampliar a vantagem sobre os concorrentes ao título. Você não vai falar se o Gabriel está escalado para começar o jogo ou não, mas internamente a decisão já está tomada, vocês já sabem o que o Cuca planeja? Não, o que a gente sabe é que a diretoria, né, vai mandar um jatinho para ele estar no jogo amanhã. Agora o que vai acontecer, se ele vai sair jogando, se ele vai estar no banco ou se ele vai só estar assistindo, a gente não sabe não. E dá para o Palmeiras explorar a crise do São Paulo nesse jogo, de alguma forma? De maneira alguma, é um jogo de uma grandeza enorme, clássico, então é um jogo que a equipe que ganhar vai ganhar uma grande moral aí para o decorrer do campeonato, então é um jogo muito difícil. Olha, o que o Silvestre acabou de falar, do lado São Paulino, vencer o Clássico significa abafar a crise instalada no clube. As coisas estão bem complicadas para os lados do Morumbi. O time é 12º colocado com 28 pontos, está em crise e ainda tem de enfrentar o líder do campeonato fora de casa. Mas nada como uma vitória para tudo mudar. Aqui no CT da Barra Funda, um treinamento em partes fechado à imprensa. Aos cinegrafistas foram permitidos apenas alguns minutos de imagem, quando os jogadores, por exemplo, já estavam terminando um treinamento específico de finalizações. Na segunda-feira, o técnico Ricardo Gomes treinou a provável equipe que vai enfrentar o Palmeiras no Clássico do Allianz Parque. Ele não terá Buffarini, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Bruno lesionado na lateral direita. Provavelmente, Wesley será o titular no setor. Mena, na seleção chilena, ainda existe a expectativa de que ele possa integrar o banco de reservas. É bem provável que o Carlinhos inicie a partida e no meio-campo o João Schmidt na vaga do Cueva. O Cueva também é esperado para integrar o banco de reservas. A grande dúvida está no ataque. O Luiz Araújo treinou ao lado de Chaves, mas ele não foi bem. O Daniel, o meio-campo Daniel, entrou na vaga, foi bem, os titulares inclusive ganharam o treinamento. Existe a expectativa de que o Daniel possa começar essa partida. Muitas dúvidas no São Paulo para esse confronto no Allianz Parque, lembrando que o São Paulo ainda não venceu, o Verdão aliás não conquistou nenhum ponto no novo estádio do Palmeiras. Foram 2 derrotas, 4-0 e 3-0. Jogão de bola nesta quarta-feira no Allianz Parque, expectativa também para o São Paulo sair das últimas posições. Tá difícil a vida do São Paulino. Não é? Boa noite. Boa noite, até amanhã, Celso. Obrigada. Bem, e o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde.